Acidente de trajeto é um tipo de acidente considerado, como acidente de trabalho, equiparado a acidente de trabalho, de acordo com a Lei 8213. Mas a gente tem algumas dúvidas que permeiam esse tema. Tem muita dúvida que chega pra gente, seja por WhatsApp, seja no Instagram, sobre situações que podem ou não ser caracterizadas como acidente de trabalho por ser um acidente de trajeto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou ler o que a gente tem lá no artigo 21 da Lei 8213. O artigo 21, ele fala o seguinte, equiparam-se também ao acidente de trabalho. E aí no inciso 4, ele fala o seguinte: o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. E a linha D é a que traz o seguinte texto: no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ou seja, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Para mim, esse trecho da legislação, esse item da Lei 8213, ele já é tão claro que eu acho que ele é tão óbvio, que de tão claro que ele é, acho que as pessoas pensam que não pode ser só isso. E aí a gente vê perguntas das mais variadas. Por exemplo, a empresa querendo desenquadrar, descaracterizar o acidente, comentando, mas a empresa dá o vale transporte para o trabalhador e ele estava de moto, ele estava de carro, ou o acidente foi de moto e ele não tem carteira de motorista. Esse tipo de argumento não descaracteriza o acidente. O artigo ele é muito, muito, muito claro. Inclusive, veículo de propriedade do segurado, ou seja, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então não tem argumento aqui com relação a esse meio de transporte que possa descaracterizar o acidente de percurso. E além do que a gente tem aqui na Lei 8213, para complementar, tem uma outra definição que eu acho um pouco mais completa, que é o Manual do Acidente de Trabalho do INSS de 2016. Eu vou ler o trecho que ele parametriza, que ele traz a definição de acidente de trajeto ainda é mais completo que o da Lei 8213. Olha só. Acidente de trajeto é o acidente que ocorre no percurso do segurado de sua residência para o trabalho ou vice-versa. Até aí, beleza, né? Ou de um local de trabalho para outro da mesma empresa. Já tem um complemento aqui que não tem lá na Lei 8213. Bem como o deslocamento do local de refeição para o trabalho ou deste para aquele, independentemente do meio de locomoção, sem alteração ou interrupção do percurso por motivo pessoal, não havendo limite de prazo estipulado para que o segurado atinja o local de residência, refeição ou do trabalho. Deve ser observado o tempo necessário, compatível com a distância percorrida e o meio de locomoção utilizado. É claro que o manual do INSS, ele não é uma lei, mas ele traz a previsão do que pode ser caracterizado como acidente de trajeto. Então, alguns argumentos aí que as empresas buscam, como subterfúgios para não caracterizar um acidente de trabalho através do acidente de trajeto, do acidente de percurso, eles vão por água abaixo quando a gente tem o conhecimento desse manual, que é justamente a questão do meio de locomoção. Esse até tem na Lei 8213, mas alguns pontos que o manual traz, como, por exemplo, o horário de refeição. Se o trabalhador saiu para almoçar da empresa para um restaurante ou da empresa para casa, na ida ou na volta, pode se caracterizar como acidente de percurso, de acordo com o manual do social. E outro argumento que as empresas buscam também é com relação ao tempo que o trabalhador leva do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para o almoço, do almoço para casa. Está descrito aqui no manual do INSS que o tempo de locomoção não vai interferir na caracterização, desde que, obviamente, esse tempo seja compatível com a distância percorrida. Então eu sempre gosto de apresentar esse manual do E-Social para os alunos que fazem curso comigo aí, principalmente curso de documentação. E agora eu resolvi trazer esse trecho do manual para cá, para que mais gente possa ter acesso, conhecer essa parte das definições de acidente de trajeto. E me fala aí se você já conhecia o manual do acidente de trabalho do INSS, se você já conhecia esse trecho sobre acidente de percurso. Deixa aí nos comentários e me fala se você já conhecia. Grande abraço a todos e falou!